Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teve que sair às pressas da favela Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Ele cumpria a agenda de campanha quando houve um ataque a tiros. Um homem morreu. Ninguém da equipe do candidato ficou ferido. Quem estava no prédio onde funciona um polo universitário se assustou com o barulho dos tiros. Os organizadores da visita pediram para todos se protegerem. Cerca de 20 minutos depois, Tarcísio foi retirado do prédio por seguranças da equipe de campanha, junto com a imprensa. Homens do Garra e do Grupo de Operações Estratégicas chegaram à comunidade. Ninguém entra pela por cima! Nesse momento, mais um disparo foi feito. Em seguida, várias ruas foram interditadas. Helicópteros das polícias civil e militar passaram a monitorar a região. Pelo menos 3 veículos foram atingidos no tiroteio, entre eles uma van escolar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 8 homens participaram do confronto. Um deles, Felipe da Silva Lima, que tem passagens por roubo, morreu. Para o candidato Tarcísio de Freitas, isso foi uma intimidação ou uma tentativa de intimidação há 2 semanas da eleição. Foi um recado, uma intimidação, dizer, olha, você está num território que não é seu. Você entrou num território aqui que você não devia ter entrado, entrou sem autorização e você não é bem-vindo. Eu acho que a leitura que eu faço, e observem a minha leitura do episódio por todas as informações que nós coletamos, é essa. A polícia investiga se foi um ataque aos seguranças do candidato ou a policiais que faziam uma blitz no local. Nenhuma hipótese é afastada. Contudo, dos dados que nós temos, houve sim um ruído com a presença policial na área. O próprio Tarcísio ligou para o presidente da República informando sobre o tiroteio. Recebi um telefone do Tarcísio, algumas imagens também. Tudo é preliminar ainda, então eu não quero me antecipar. Se for uma ação contra a equipe dele, se for uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo ou por haver na região. Bolsonaro acredita que é hora do candidato se proteger mais. Olha, o Tarcísio pode requerer aos órgãos competentes a segurança. Tenho conversado com ele sobre isso. Esse evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal que ele deve se preocupar mais ainda com a sua segurança. Veja agora outros destaques dessa edição. 7 pessoas morreram num acidente envolvendo 4 carros em Ouro Preto, Minas Gerais. Começa a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições. Uma adolescente grávida levou um tiro em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Por pouco, o bebê não foi atingido. De onde o tiro partiu, ninguém sabe ainda. A adolescente de 17 anos e grávida de 4 meses mora com o marido na comunidade de Manguinhos, na zona norte. Ela foi socorrida pela população e levada para uma UPA da região. Logo depois, foi transferida para este hospital municipal na zona sul do Rio. O disparo passou a poucos centímetros do bebê. Parece que, eu não sei se o mesmo tiro atingiu a mão dela, porque ela também está com a mão enfaixada e o tiro que entrou na barriga dela saiu pelo outro lado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a bala atingiu o fígado da jovem. Ela foi operada e está em observação no CTI do hospital. O bebê também é monitorado na barriga da mãe. A Polícia Militar informou que não estava sendo realizada nenhuma operação policial na região no domingo de manhã. Mas policiais militares que estavam em patrulhamento numa das principais vias de acesso à comunidade foram atacados por traficantes e revidaram os tiros. A Polícia Civil já está investigando o caso. Uma mulher foi gravada por um frentista enquanto usava o banheiro de um posto de combustíveis na zona sul do Rio de Janeiro. O funcionário foi demitido e vai responder pelo crime na justiça. Laíris Gonçalves Aguiar estava com o marido e um casal de amigos neste posto na capital fluminense. No momento em que usava o banheiro, ela percebeu que estava sendo filmada e gritou. Do lado de fora, o marido de Laíris percebeu o crime e tentou pegar o telefone do frentista. O banheiro fica no subsolo do posto.
A vítima contou que o frentista a filmou por este buraco no teto. José Lucas Cândido foi levado para a delegacia por um policial civil que passava pelo local. Ele confessou ter feito a filmagem. Ele vai responder em liberdade por registro não autorizado de intimidade sexual. A pena vai de 6 meses a 1 ano de prisão. Vamos representar pela quebra de sigilo de dados desse aparelho. Certamente não é a primeira vez que esse frentista deve ter se utilizado desse expediente. E a partir da análise dos dados, dos registros que constam na memória do aparelho celular do investigado, poderemos esclarecer, desnudar outros crimes. A empresa que administra o posto de combustíveis informou que o frentista foi demitido por justa causa. Uma quadrilha com vários motociclistas roubou uma moto de luxo na zona leste de São Paulo. A vítima, de 63 anos, chegava ao prédio onde mora quando foi abordada por pelo menos 8 bandidos em 5 motos. O bando foi violento e teve dificuldades em levar a moto. Só que eles não desistiram, voltaram e roubaram. Durante patrulhamento pelas ruas da Zona Leste de São Paulo, a polícia encontrou um dos criminosos. Ele tentou fugir, mas caiu e foi preso. O ladrão, de 18 anos, confirmou participação no crime. A moto foi recuperada e devolvida ao dono. 7 pessoas morreram num acidente envolvendo 4 carros na BR-356 em Ouro Preto, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária, um motorista que não tinha habilitação invadiu a contramão para fazer uma ultrapassagem no local proibido. Além dele, uma mulher de 35 anos e a filha dela, de 7, que estavam no carro, também morreram na hora. Os outros mortos estavam num dos 3 veículos atingidos. Eram todos da mesma família, pai, 2 filhos e um sobrinho de apenas 3 anos. 8 pessoas ficaram feridas, 3 estão internadas. A Justiça Eleitoral de São Paulo começou a atualização dos dados eleitorais nas urnas eletrônicas. Os equipamentos estão sendo preparados para o segundo turno das eleições no próximo dia 30. Além de escolher o futuro presidente, eleitores de 12 estados também vão votar para governador. Tudo é checado minuciosamente. Nesta etapa de preparação das urnas, funcionários dos cartórios eleitorais fazem a testagem de todos os componentes das máquinas. Um a um, são realizados testes de áudio, teclado, energia, imagem e alto-falante. A checagem também é feita nos microterminais, que ainda pedem a testagem da biometria. Só nesta zona eleitoral, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, cerca de 17 colaboradores fazem a testagem das urnas de 570 sessões eleitorais. Em todo o estado serão preparadas mais de 115.500 urnas, incluindo a contingência. Como já estão carregadas com os sistemas eleitorais e os dados dos eleitores desde o primeiro turno, agora é feita apenas a atualização dos dados para os candidatos à presidência da República e ao governo do estado de São Paulo, o que torna todo esse processo bem mais rápido. Os dados já estão ali, né? Agora é só uma preparação de segundo turno. Então a gente ganha aí, eu vou dizer que metade do tempo gasto no primeiro turno, a gente usa para o segundo. Após os testes de funcionamento, as urnas são lacradas e os lacres são assinados pelo juiz eleitoral e por representantes de entidades fiscalizadoras. Mas o processo não termina aí. Depois que as urnas são preparadas, nós ainda vamos auditá-las, né? No mínimo 3% das urnas vão sofrer um processo de auditoria interno se não houver interessados aqui que venham acompanhar esse procedimento. Depois disso, as urnas ficarão encaixotadas e guardadas aqui mesmo, no cartório eleitoral. E só sairão no dia 29, véspera do segundo turno, direto para os locais de votação.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro participa agora em um ginásio de Brasília de um ato religioso. O repórter Igor Damasceno está por lá, acompanha tudo e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Igor, consegue ouvir? Boa noite. Oi, Érica, boa noite a você, o Lacombe, também a todos que nos acompanham. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar a qualquer momento aqui no ginásio Nilson Nelson. Imediatamente ele vai conversar com padres e políticos que também estão aqui no evento. A expectativa é que ele suba nesse palco atrás e discurso e verse que estão presentes aqui no ginásio. O encontro que reúne católicos de todo o país faz parte da agenda de campanha do presidente Jair Bolsonaro e ele deve se encontrar e manter a proximidade com o público conservador. Nós preparamos uma reportagem sobre a agenda do presidente durante o dia. Vamos acompanhar. Lula seguiu em um carro aberto enquanto era acompanhado por apoiadores a pé. A caminhada foi realizada em São Mateus, na Zona Leste. A região concentra o maior número de eleitores da capital, 3.200.000. Lula estava acompanhado do vice Geraldo Alckmin e do candidato pelo PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Lula falou sobre geração de empregos. Nós queremos gerar empregos com garantia, empregos com carteira assinada, emprego com o trabalhador tendo direito a férias, a 13º, a descansar no final de semana e descansar também no dia de Natal. Esse país que nós queremos construir é o país do sonho do povo brasileiro. À tarde, Lula se reuniu com um grupo de padres e freiras na região central. Entre músicas e discursos, eles declararam apoio ao candidato. O encontro é mais uma estratégia da campanha para aproximar Lula do eleitorado religioso. Um dos participantes, que representa cerca de 500 padres de todo o Brasil, leu uma carta da expectativa com o governo caso Lula seja eleito. Nossas preocupações vão de encontro com os reais problemas do nosso país. O aumento da miséria e o grande desafio da superação da pobreza e da fome. Um autêntico cuidado com a vida do seu início ao seu fim natural e a garantia de que todas as famílias brasileiras tenham a dignidade de trabalho, moradia, saúde e educação. Em seguida, o petista discursou. Ele disse que pretende voltar a ouvir a população para definir as políticas públicas. Nós fizemos 74 conferências nacionais. No meu governo, todas as políticas públicas que nós implementamos foram resultados de conferências municipais, conferências estaduais e conferência nacional. De todos os assuntos, de todos. Sabe, de cultura a pessoa com deficiência. E nós vamos precisar muito de vocês. Nós vamos precisar muito da experiência de vocês, do acúmulo de experiência, do acúmulo de anos de luta que vocês têm, para a gente poder fazer as nossas conferências nacionais e a gente começar a criar políticas públicas diferentes. Na verdade, acompanhamos então aí o dia de campanha do candidato Lula e agora sim o dia de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O encontro com cantores sertanejos no Palácio da Alvorada foi para mostrar o número de artistas que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho e outros cantores pediram aos fãs que no dia 30 de outubro votem no presidente. Não é sobre nós, não é sobre eu, sobre a minha esposa, sobre nós. É sobre o futuro dos nossos filhos, né? É sobre o agro, sobre as pessoas do interior, sobre as pessoas que colocam a comida na mesa, né, de cada brasileiro. Hoje o Brasil está entre os países mais produtivos do mundo, é a 10ª economia do mundo. O Brasil com guerra na Ucrânia, com pandemia que veio, que tem muita gente que acha que a pandemia só teve no Brasil, no outro país não teve. Né? É bom os desinformados saberem que isso foi no mundo inteiro.
Bolsonaro também recebeu o apoio de ex-parlamentares. Arthur Vigílio Neto, que foi prefeito de Manaus e deputado federal pelo Amazonas, e José Agripino Maia, que foi governador e senador pelo Rio Grande do Norte. Os dois políticos ressaltaram que Bolsonaro tem boa capacidade de articulação com o parlamento. O presidente reforçou que em 2023 o Congresso Nacional terá mais parlamentares que concordam com as pautas do governo federal. Algo que, segundo Bolsonaro, pode melhorar a harmonia entre os poderes e acelerar o andamento de pautas importantes. Nós temos um caminho bastante grande e, por que não dizer, asfaltado para que propostas que interessem ao Brasil como um todo sejam aprovadas com mais agilidade e realmente a consequência disso é dias melhores para todos nós. O apoio de artistas é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro para se aproximar de eleitores mais jovens. A campanha do presidente quer mostrar a esse público as principais ações do governo federal, como os investimentos em programas sociais e a redução do preço dos combustíveis. Com os cantores sertanejos, Bolsonaro também quer reafirmar a proximidade com o agronegócio. O agronegócio, mais que orgulho nacional, nos garante a nossa segurança alimentar e mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Quando se fez necessário, fomos lá fora negociar fertilizantes, chegaram. Negociamos também diesel, já chegaram 2 navios. O campo, para pacificar o campo, titulamos, demos um registro para mais de 420 mil assentados. Um levantamento do Instituto Veritá Pesquisas mostra o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Na simulação do segundo turno, na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 51,2% das intenções de voto. Lula, do PT, vem em seguida com 48,8%. Eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Neste cenário de votos válidos, não são considerados os votos brancos e nulos. Já no cenário geral, Bolsonaro tem 48,7% e o ex-presidente Lula 46,4%. 2,3% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos e nulos somam 2,6%. A pesquisa ouviu 5.528 eleitores em 219 municípios brasileiros e foi feita entre os dias 11 e 15 de outubro. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã o requerimento de urgência do projeto de lei para punir empresas de pesquisa que cometerem erros graves acima da margem indicada. O texto apresentado pelo deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, estabelece pena de prisão de 4 a 10 anos para os responsáveis pelas empresas que divulgarem, nos 15 dias que antecedem a votação, dados muito diferentes dos resultados apontados pelas urnas. É necessário o apoio de 257 parlamentares para que a urgência seja aprovada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a retirada das redes sociais de publicações com o trecho da entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro sobre meninas venezuelanas. O TSE disse que houve a divulgação de um fato inverídico com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular o candidato ao cometimento de um crime sexual. Hoje é o Dia Nacional da Vacinação e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez mais um apelo para que pais e responsáveis levem as crianças para tomar a vacina contra a paralisia infantil. O Ministério da Saúde convocou uma entrevista coletiva para fazer um balanço da campanha nacional de vacinação. 65% das crianças na faixa etária entre 1 e 5 anos estão com esquema vacinal contra a poliomielite completo. O resultado está abaixo da meta, que é vacinar 95% das crianças nessa faixa etária. Os números fizeram com que vários estados prorrogassem a campanha de vacinação até o dia 31 de outubro. Desde o dia 7 de agosto, nós temos feito um apelo a toda a nação brasileira para que leve suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é atingir 95% das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber essa vacina.
O mercado financeiro reduziu de 5,71% para 5,62% a expectativa de inflação para 2022. Essa é a 16ª revisão para baixo do IPCA. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a nova projeção é reflexo da redução dos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Para 2023, a estimativa de inflação recuou de 5% para 4,97%. A Caixa Econômica Federal e o Sebrae assinaram um acordo para estimular o empreendedorismo entre as mulheres. O programa Caixa para Elas quer incentivar a formalização das mulheres como microempreendedoras individuais. Pelo programa, até o dia 19 de novembro, a Caixa Econômica Federal e o Sebrae vão oferecer em todo o país atendimento às mulheres, com cursos de capacitação, orientações para o desenvolvimento do próprio negócio e linhas de crédito. A expectativa é conceder R$1 bilhão em créditos. Pesquisa realizada pela Caixa revelou que 7 em cada 10 beneficiários do Auxílio Brasil já têm alguma atividade informal e 17 milhões são mulheres. O objetivo é levar essas empreendedoras para o mercado formal. A gente quer oferecer oportunidade para essas mulheres, porque muitas vezes elas têm a vontade, mas elas não têm recursos ou para abrir um negócio, ou para fazer um curso, para se capacitar, para comprar mercadoria. E quando ela se formaliza e abre a MEI e faz o curso, ela já vai ter um acesso, mesmo se estiver negativada, de um crédito de até R$1.000 para dar esse primeiro passo. O pagamento do quarto lote dos benefícios taxista e caminhoneiro começa a ser liberado amanhã. A antecipação faz parte de uma reprogramação do Ministério do Trabalho e Previdência e poderá permitir a concessão de uma parcela extra aos motoristas de táxi de todo o país no mês de dezembro. Para ter direito, o caminhoneiro deve ter feito a autodeclaração de transportador autônomo de carga até o dia 7 de outubro. O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula participaram do primeiro debate para o segundo turno das eleições. O encontro foi organizado pelo Grupo Bandeirantes, em parceria com a TV Cultura, o portal UOL e a Folha de São Paulo. O debate começou às 8 horas da noite e apresentou um formato diferente, com os candidatos administrando o próprio tempo de perguntas e respostas. Jair Bolsonaro ficou à direita nos estúdios e o candidato do PT à esquerda. Lula chegou acompanhado de assessores da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e da esposa Janja Silva. Jair Bolsonaro chegou logo depois do candidato petista. O presidente estava com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-ministro da Justiça. O ex-juiz Sérgio Moro também acompanhou o presidente Bolsonaro neste primeiro debate. Os presidenciáveis falaram de temas como pandemia da Covid-19, segurança pública, investimentos em infraestrutura e corrupção. Depois do debate, Lula e Bolsonaro concederam entrevistas aos jornalistas. Lula comentou o desempenho no debate. Eu estou convencido que nós vamos ganhar muito voto, porque eu disse aquilo que era preciso dizer para o povo. Certamente falta coisa para dizer, mas aquilo que era essencial, de falar em defesa do povo pobre. Mas eu acho que o povo já descobriu. Bolsonaro justificou a presença do ex-ministro Sérgio Moro em sua equipe. Ele tem um conhecimento profundo de como foi a corrupção no Brasil, conhece com detalhes cada um delator, quanto eles devolveram, quantas empresas devolveram, sabe o nome das pessoas indicadas para integrar, por exemplo, a Petrobras em troca de apoio político. Ou seja, o Moro é uma pessoa que é adequada para falar em corrupção. Bom, e o debate é o tema da rodada de opinião de hoje. No primeiro bloco do debate, deu Lula. No segundo, ambos sobreviveram. E no terceiro, Bolsonaro foi melhor. Lula administrou mal o tempo e deu de graça 5 minutos para Bolsonaro fazer propaganda eleitoral no final do debate. O petista abriu falando sobre pandemia, tema em que Bolsonaro vai pior. E Bolsonaro encerrou falando sobre corrupção.
tópico sobre o qual Lula ainda não encontrou resposta contundente. Neste quesito, destaque para Sérgio Moro, que voltou às boas com Bolsonaro, cada um por seus motivos. O ex-juiz sonha em ser o candidato da direita à presidência da República em 2026. E Bolsonaro quer colar no lavajatismo de novo. De qualquer forma, a leitura das campanhas é que o debate muda poucos votos. A guerra digital, nas redes sociais e religiosa é que tem dado tom neste segundo turno. Foi um massacre e, por isso, o debate foi comemorado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro como o melhor dia nesse segundo turno. Bolsonaro emparedou Lula com o tema da corrupção e da amizade com o ditador da Nicarágua que persegue padres. E todo o gestual, a expressão corporal dos candidatos foram marcantes. Lula estava nervoso, transpirando, impaciente, com um sorriso de deboche. Confuso, atropelou palavras e perdeu o controle do tempo, o que permitiu a Bolsonaro falar sem ser interrompido no final do terceiro bloco. Uma das explicações possíveis pode ser o desconforto dele com a presença de Sérgio Moro, o juiz que o mandou para a prisão no palco do debate. E o "fique aqui, Lula", dito por Bolsonaro, a mão no ombro, serão lembrados por anos. Resta saber se, depois de se recuperar do susto, o petista vai topar participar de mais algum debate até o dia 30. Os partidos PROS e Solidariedade oficializaram uma fusão. O nome Solidariedade e o número da legenda serão mantidos. A presidência nacional será alternada entre Eurípides Júnior, do PROS, e Paulinho da Força, líder do Solidariedade. As duas siglas vão ter 8 deputados federais. Boa noite, boa semana. Até amanhã, boa noite.